Olá, gente, como eu falei para vocês, eu trouxe para vocês, não se trata de nenhum curandeiro, não se trata de nenhuma pessoa que vive disso. Ele é um pregador do Evangelho, pregador da Bíblia, né? Mas ele sente de Deus, depois de ele pregar, depois de ele falar, se tiver alguém lá necessitando que ele intervenha com uma oração pedindo a Deus a libertação dessa dor que você está assistindo, problema sério na coluna, como eu falei aqui de Nena Martins, que foi 100%, ela era incrédula. É tanto que quando ele chamou para orar, ela não quis ir, não. Ela foi empurrada pelo marido. Né? Ela nem pensava que esse pastor que está conosco aqui agora, nos honrando com ele e a sua esposa, é Márcia Feijoli, né? E o que acontece? Nena foi lá, ele, depois de ter pregado, falado da palavra de Deus, orou e ele sai de perto e pede para os outros pastores sair de perto para que a honra não seja dele. E não quer que o nome dele fique ligado, né? Um pastor desses mercantilistas que tem aí, que vive arrancando dinheiro dos outros, vive só de curar os outros. Né? Ele não, o primeiro fato dele é a cura da alma, para depois ele tratar com vocês a cura da sua saúde, né? A cura física. Ele é da Metodista, o pai dele foi 40 anos, parece, se não me engano. Ele é pastor batista. É pastor batista ainda, né? Isso. Pronto, deu um close aí, está conosco aí o pastor e a sua querida esposa, Márcia Feijoli. Mas deixa eu entrar logo nas perguntas, senão não vai dar tempo para essas perguntas muito gostosas. E antes eu queria só dizer o seguinte, que está assim, muita gente ligando para mim, agradecendo, falando bem demais do programa, e falei em Márcia, lembrei dela agora. A Márcia, esposa de Inaldo Dantas, está parabenizando o programa, dizendo que está extraordinariamente bom o programa. A primeira pauta foi ótima, com aquele médico falando, né, de osteoporose, né? E um abraço à senhora Márcia, esposa do meu querido amigo Inaldo Dantas, né? Dono do Grupo Elo. Ele administra 80 condomínios maiores aqui em João Pessoa, em Recife, em Natal. Então, ele é o top daqui em condomínio, né? Administração do condomínio. O condomínio Bessa Shop é com ele, e eu acredito que o do Master Club Residência, quem vai cuidar vai ser essa empresa, que é uma empresa enorme mesmo, né? Mas eu vou direto aqui, mais uma vez, obrigado pela audiência, nossa querida Márcia e Inaldo Dantas. Mas passou um bom dia, né? Bom dia, queridos. Bom dia a todos que estão nos vendo pela Master TV, TV Master. Isso. Estou aqui com a minha esposa. Nós chegamos no dia 16 de janeiro em João Pessoa. Terça-feira estaremos retornando para o Rio de Janeiro, levando na nossa bagagem muitos novos amigos, muitos testemunhos e a palavra de Deus avançando, o reino de Deus sendo proclamado em João Pessoa, que, por tudo que eu tenho visto, está em chamas de avivamento, está provando um grande mover do Espírito Santo, e Deus tem prosperado essa cidade em muitos aspectos e também na proclamação da palavra de Deus. Amém. A pastora, queria que também ficasse bem à vontade para as suas considerações iniciais. É um bom dia para a telespectadora. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E dar um bom dia a todos que estão assistindo esse programa. Nesse início, nós também já fomos edificados, abençoados em ver tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito, né? Nesse lugar, né? Reunir um local, 8.000 homens para buscar a Deus. 8.000 foi da outra vez, né? Agora são 12.000 cadeiras já estão instaladas lá na estrada. Eu vou até reforçar aqui, gente, que você não viu. Hoje à noite é uma vigília para 12.000 homens, só vai homem. Leva 1 quilinho de alimento não perecível, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Aí você vai lá, passa a noite todinha e às 6 horas da manhã é servido um lauto café assim, da manhã, coisa mais gostosa do mundo. E são 12.000 homens. A vez passada agora foram 8.000. Aí o pastor Jean Kleber alugou mais 4.000 cadeiras, são 12.000 cadeiras. Logo depois da Compel, né, antiga Manzoá, naquela subida ali, você vai ver um bocado de gente com sinalizador. Você vai lá 10 horas da noite, né? Quem vai ganhar é você. Se você ficar em casa,
você vai perder muita coisa. Então vá, pegue seu carro, vá, peça a mulher esse dia aí e vá passar lá à noite lá com esse pessoal todinho lá. São 12 mil homens. A outra vez foram 8 mil. Mas, gente, por isso que eu falei Márcia aqui, agradecendo, usando, não é Márcia, né? Márcia. Irmã Márcia, eu vou começar até pelas mulheres, né? Geralmente o pastor principal, o titular está aqui, mas vocês vieram assim de uma origem cristã, evangélica? Sim. O Davi, né, ele é filho de um pastor. O Davi é filho de um pastor batista, né? Minha sogra, meu sogro, os avós do Davi também servos de Deus, implantaram várias igrejas na região, né, da onde eles são, no Rio de Janeiro. A bisavó, tataravó do Davi, né, também cristã. E eu também tenho o privilégio, porque quando eu tinha 3 anos de idade, minha avó se converteu. E ela levou a minha mãe. Olha aí. E ganhou a mãe dela, que seria a minha bisa, ganhou minha tataravó, que já está com o Senhor. Linda, né? E eu tenho 4 irmãos, todos servos de Deus. Eu tenho 2 irmãs pastoras. Meu irmão é responsável por toda a parte de louvor na igreja dele. Então, nós temos o privilégio de ter uma família que serve ao Senhor e que viu os frutos do Evangelho, né? Meus sobrinhos também. Então, é uma graça, um favor muito grande de Deus a gente receber do Senhor a paz, que nos traz tranquilidade para conquistas, né? O Evangelho, ele permeia a nossa vida, a nossa família, e tem sido assim essa nossa experiência, não somente nossa hoje, mas também dos nossos filhos, de estarmos todos na presença do Senhor. Que bom. Eu vou perguntar já ao pastor, né, Davi Feijoli. No caso do ministério, vocês começaram já quando vocês casaram ou o senhor antes, solteiro, já estava no ministério? Na verdade, eu creio que o Senhor já estava gerando algo dentro de nós, devido até um pouco da nossa história. Mas quando nos casamos no ano de 2000, é que realmente o Senhor começou a impulsionar o ministério, porque nós abrimos a nossa casa para alguns amigos, alguns pastores estrangeiros, que nós temos aliança, pastores que são bênção, alguns apóstolos, e nós começamos a caminhar com eles. E nós começamos a ver muitas coisas acontecendo. Então, eles vinham da Argentina, tinha um pastor muito querido da Argentina, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, e teve um desses pastores que realmente me chamou a atenção, porque eu fiz a agenda dele e levava ele nos lugares, e eu estava feliz só nas igrejas, e eu estava feliz só de estar ali, não tínhamos pretensão alguma. E quando ele orava pelas pessoas, todo mundo era curado, ele pregava o Evangelho de uma forma muito simples, e quando ele orava, o meu pai foi curado, a minha tia foi curada, o irmão que trabalha com obras na igreja foi curado, o motorista do ônibus que tinha um problema nos ossos foi curado. Para os irmãos terem uma ideia, quase 10 anos depois eu estive na igreja do meu pai, e um irmão me chamou num canto e falou: Davi, onde está aquele pastor fulano de tal? Porque eu andava engatinhando dentro de casa com severos problemas na coluna, e desde o dia que ele orou, eu nunca mais tive nada. Olha só, quase 10 anos depois. E tudo isso numa palavra muito simples, cristocêntrica, o Evangelho de forma simples, porque Jesus falou sobre coisas simples. Jesus falava sobre grãos de mostarda, Jesus falava sobre pescadores, sobre redes, ele falava uma linguagem que até uma criança podia entender. Então, ali eu creio que começou essa formação e nos influenciou muito positivamente. E eu creio que o poder de Deus também por associação, a unção também ela vem por associação. Você começa a caminhar com pessoas que são usadas por Deus em determinadas áreas, e a mesma unção também vem e afeta positivamente a sua vida. Aqui está dizendo que vocês receberam muitos pastores de outros países, na sua casa mesmo, e organizadas dali, cruzadas, sim, muitas cruzadas. Sim, nós organizamos. Como é que seria isso aí que vocês fazem? Conferências e cruzadas. Nós fizemos na cidade de Petrópolis, onde nós moramos 12 anos,
uma cruzada de cura e milagres. Veio um apóstolo da América, vieram com ele 18 estrangeiros, e os irmãos ficaram, obviamente, hospedados ali nos hotéis, ali naquele entorno, mas foi um tempo de comunhão, e nós vimos a glória de Deus ali. Vimos curas sobrenaturais, pessoas que buscavam o enchimento do Espírito Santo, a plenitude, o batismo com o Espírito Santo. Pessoas foram renovadas, então isso tudo foi... Nós fomos assim, sendo impactados por isso. O interessante é que eles foram embora, mas o poder de Deus e o legado e a unção permaneceu. Ficou. Que bom, pai. Eu sei que o senhor foi, quando o senhor se converteu, que o senhor viu que a Bíblia é a palavra certa. Onde é que está minha cama, gente? Tiraram minha cama? Não, que eu queria que ele ficasse aqui, pegar de frente mesmo. Dá para botar depois? Na hora que eu ficar com ele, você puxa para cá. Porque daqui eu não me vejo, não. Eu sou ruim de vista de longe, aí não estou me vendo nadinha. Mas, puxa para mim aqui, bem rápido aqui, por favor. Essa câmera, eu esqueci de pedir você para ficar bem de frente para mim aqui. Meu programa, pastor, é ao vivo, né? Amanhã, às 15 horas, até às 18, é reprisado na íntegra mesmo, né? Que bom. Mas às vezes, madrugada também na segunda-feira, na terça, Alex me manda colocar. Principalmente com uma pauta muito boa hoje. A doutora Mônica Lemos já chegou aqui, que graça, bom, que ótimo. Eu tenho um pouquinho de paciência, uns 10 minutinhos só, que vai de atrás, mas eu precisava falar demais com esse pastor, porque é aquele pastor, não é aquele milagreiro, aquele que vai, não, vocês têm que deixar aqui uma oferta, tudo, para ajudar. Às vezes pede até para outro pastor falar, porque ele veio de longe e tudo, então... Cada um dá R$1.000, dá 2.000, não, que isso, ele não fala nisso de jeito nenhum, nem quer nem que fale. É verdade. Se alguém quiser, foi tocado por Deus, quiser dar um cheque de R$10.000, de 20, de 30, é lógico que ele não vai dizer não, ele tem que aceitar, porque foi Deus que mandou dar. De R$1.000, de R$100, isso não tem problema nenhum, não. Eu não vejo problema nenhum, não, porque eu mesmo já fui usado nesse sentido. Mas ele... prega o Evangelho, a palavra santa mesmo de Deus, na íntegra, não tem um livro que acompanhe a Bíblia dele, não. Ele é tão somente Bíblia e Bíblia. Salvação, céu e inferno. É por aí ou não, pastor? Sim, pastor, irmão Alex, é dessa forma. Dessa forma que fomos ensinados e dessa forma que o Senhor Jesus nos ensinou. Na verdade, Jesus falou que quando chegássemos numa cidade, certo, curássemos os enfermos, expulsasse os demônios, purificasse os leprosos, ressuscitai os mortos, e aquilo que nós temos recebido de graça nós temos que dar. Esse é o formato que Jesus nos ensinou. E tudo começou no Calvário. Jesus é que garante. A nossa tarefa, prezados, é apenas pregar o Evangelho, e Jesus falou que no nome dele nós iríamos impor as mãos e os enfermos seriam curados, para testificar que o Evangelho funciona, que o céu é real, o inferno é real. Então, arrependa-se, receba essa palavra. Precisamos nos reconciliar com Deus, alinharmos a nossa vida com Jesus. Olha, mais uma vez eu quero agradecer. Bota essa câmera aqui perto de mim aqui, assim fica difícil. Tem que ficar, toda hora você vai ficar puxando, ela bem pertinho aqui, mas na próxima vez que passou coisa aqui, você puxa a câmera para cá. Mas a J. Mônica é Josabete, o nome dela, ela trabalha no Tribunal Superior Eleitoral. E foi ela que nos trouxe, é cunhado dela, esse médico que esteve aqui. Pode juntar mais para perto, não estou me vendo ainda. Não. Pode juntar, não tem problema não. Mais, pode vir, tá? Isso, eu quero falar bem. Então, J. Mônica, ela que mora em Brasília, ela lá de Brasília pediu para esse médico vir entrar em contato comigo para fazer esse programa comigo aqui. Foi uma coisa mais linda do mundo. Um bocado de gente aqui dizendo que foi agraciado, beneficiado pelo que ele trouxe aqui, né? O doutor Sérgio Paredes. Mônica, obrigado, querida, viu? Deus abençoe bastante. A mulher também é evangélica, mora em Brasília e trabalha no Tribunal Superior Eleitoral. Um abraço, um beijo no coração. Gente, aí eu vou fazer outra pergunta aqui a ele,
Aí pronto, aí quando foi que o senhor sentiu assim a vontade mesmo? Não, o senhor começou pregando, mas o senhor já não começou pregando ou primeiro já começou Deus lhe usando na cura? Qual foi o primeiro aí? Na verdade... Eu queria saber disso para depois fazer outra pergunta. Sim, e o vídeo também que o irmão podendo, a produção vai colocar. Ah, sim, tem. De 2 Carlos, minutos, prepara aí, são 2 minutos e 40 minutos. Tem um filme aí, dá para você colocar ele agora? Já está pronto ou não? Carlos, está me ouvindo aí em cima? Ele está aqui, meu irmão. Ele está fazendo uma obra poderosa, poderosíssima na tua vida. Aleluia. Não tem problema não, pode falar. Sumiu a dor, procura. Abraça ela. Olha as pernas dele, olha que coisa, ó. Ele é menor do que a outra, mais curta. Olha que coisa, rapaz. Coisa. Que isso? O que aconteceu? E aí, na hora que eu tava ali, o senhor começou a orar, eu sentia uma mão me puxando, me torcendo Quero todo. deixar bem claro E acordei aqui, sem os dor prezados nenhuma, tô sem dor nenhuma, amigos, mas tá irmãos que estão queimando nos aqui até os assistindo. pés. Esse é o poder do Espírito Santo. Amém? Não. Você pode glorificar Não. Jesus? Não há porque o homem não tem vez. É verdade. É o Espírito Santo que faz. Ele falou apenas para impormos as mãos sobre os enfermos. Não é bíblico impor as mãos e põe as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Aquele vídeo ali, um pastor tinha um problema no quadril, o Senhor levantou ele de uma forma visível. Eu creio, amados, que Deus está com esses sinais trazendo uma mensagem para nós. Ele não iria derramar sinais sem propósito. Essa senhora também, ninguém mandou ela fazer isso, problemas articulatórios, foi no Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Observe movimentos comprometidos, o poder de Deus também tocando nessa irmã, foi em Brasília. Eu creio que o Senhor está mandando um recado para nós. Ele está dizendo: alô, eu estou voltando. Alô, a minha palavra é real. Alô, creia no Evangelho e converta-se ao Senhor, para que venham tempos de refrigério na presença dele. Mas eu acho que eu intertive. Fugiu aqui. aí o escopo da Não, pergunta. não é que fugiu. Mas aí, no caso, o senhor começou mais levar a palavra, ou o senhor começou, Deus já lhe usando nessa parte de curas? Nós começamos nos dons de socorros, para que a palavra de Deus chegue aos lugares, amados. Existe todo um contingente de pessoas que levam nos lugares, o irmão que calibra o som. Então, nós atuávamos como motorista, levando os pastores, e a minha felicidade da minha esposa era estar ali. Não tínhamos pretensão alguma. Gostoso, né? E íamos no aeroporto. Missões que, quando o Senhor dá uma missão, é melhor você fazer, porque se outra pessoa fizer, pode dar tudo errado. Então, íamos nos aeroportos, víamos as agendas, os jantares e tudo, e começamos orando também pelas pessoas. Eu fui muito impactado por um vídeo da Adonep, eu comentei. Adonep, eu faço parte. Em 92, recebi um VHS, e era um pastor norte-americano muito usado por Deus, ele levantava a mão e pessoas recebiam o Espírito Santo. Esse vídeo me impactou muito. Então, já havia dentro de nós esse desejo, mas começou mesmo respondendo a pergunta, irmão Alex. Certo, pode falar. Em agosto de 2004, quando na Igreja Metodista do Quitandinha, o nosso pastor, da época titular, ele falou: Davi, você vai pregar quarta-feira. Trazer uma palavra quarta. Eu tentei me esquivar de todo jeito. Eu falei: não, eu vou trazer um pastor de São Paulo, porque eu conhecia muita gente. Não, é você que vai.
falar essa palavra. Olha aí, rapaz. E eu lembro que eu falei com minha esposa, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar 40 minutos? Eu comecei a fazer vários esboços e ela foi usada por Deus numa chave de sabedoria. Ela falou, amor, fale aquilo que está forte no teu coração. Você precisa falar o que está forte no teu coração. Qual é o assunto predominante? E na hora veio aquele start, cura, divina unção. E nós pregamos ali a palavra e pessoas começaram a serem curadas devido à unção que nós já havíamos recebido. E dali para lá, Alex, nunca mais parou. Nós temos ido em lugares, vilas e nações. Você foi para outros países já? Sim, eu queria que minha esposa... Aí responda aí, por favor. Vocês sempre andam juntos, né? Lógico. Sempre, e o casal tem que ser assim. Eu com minha esposa, sempre casada há 47 anos, e ela tinha um comércio que às vezes a gente ia 2 vezes a São Paulo. 2 vezes por mês. Mas nenhuma vez ela foi só, nenhuma vez eu fui só. E tem casais que era do comércio dela, que ia só no outro mês ia só para evitar a despesa, né? Mas essa despesa que você evita, você termina gastando com outra besteira. Aí, então eu sempre andei com ela, 47 anos viajando com ela. Tudo. Então fomos para São Paulo mais ou menos umas 100 vezes. Olha. Mas todas 100 com ela. Nem ela foi só, nem eu fui só. Então eu acho lindo quando o casal anda junto assim o tempo todo. Nem deixa ele viajar só, nem você deixa ele viajar só. Sim. Porque os dois se juntam à noite, vão orar junto. Né? Como é que é aquele versículo de... Cordão de 3 dólares. Cordão de 3 dólares. É melhor serem 2 melhor do serem que 1. Dois do que melhor tem melhor pago o seu trabalho. Isso, né? muito bem, muito bem. Exatamente. Então, irmãs, vocês têm viajado para outros países? Sim. É interessante que quando nós ainda éramos namorados, né, frequentávamos a igreja, servíamos o Senhor, e Deus falava muito forte ao meu coração que a obra missionária na minha vida ia começar após o meu casamento. E Deus falava comigo que nós iríamos em muitos lugares, como Paulo, em muitas igrejas. Mas eu não sabia como é que isso ia acontecer, como isso ia se desenrolar. Foi quando Deus começou a fazer esse mover e nós começamos a ajudar, né, como intercessores, e estávamos sempre apoiando pastores que iam em diversos lugares. E em 2004, quando houve essa conferência, que foi algo culminante, né? E o nosso querido pastor colocou o Davi para pregar, e ele relutou e tudo. E eu me lembro que exatamente o texto que ele pregou, que foi Atos 3, falando sobre o coxo de nascença, né? E o poder do nome de Jesus. Quando Pedro diz que esse nome de Jesus deu a este homem saúde perfeita à vista de todos. E eu me lembro de uma querida amiga minha que tinha um problema muito sério, já estava desenganada pelo médico, uma amiga querida, e ela já não podia engravidar também. E nós estávamos ali com a cunhada dela conversando, e ela falou assim, quando vier esses missionários, né, porque nós tínhamos recebido da Espanha, de Portugal, da África do Sul, dos Estados Unidos, de Israel, quando eles vierem de novo, fala conosco para minha irmã poder vir receber a oração. E me impactou quando o Davi falou assim, não, mas nós podemos orar. Liga para ela agora e nós vamos orar. Eu achei aquilo uma ousadia tão grande, porque eu sabia do caso dessa nossa querida, e ele pegou ali o telefone, né, na ousadia do Espírito, ligou e ela foi totalmente curada. E não passou muito, ela engravidou, teve 2 filhinhos, que são nossos queridos também. E ali Deus começou, e ele começou logo a receber convites para ir em outras igrejas, o nosso pastor apoiando, né, colocou em ata que ele seria pregador às igrejas, e foi tudo tão rápido, apesar de Deus, tantos anos, durante o namoro e tudo, Deus sempre falando que faria, mas parece que quando acontece é alguma coisa assim que a gente fica, né, espantado. E o Senhor começou a nos levar de igreja em igreja, e sempre pregando o Evangelho, o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, e os milagres começaram a acontecer, perna crescer, braço crescer, pessoas que tinham problema de rins, vários problemas eram curados durante a ministração, iam à frente, eram curados, tanto igreja metodista, batista, várias denominações, o Senhor operando, pastores sendo curados, esposas de pastores, muitas vidas sendo alcançadas. Eu lembro de uma jovem da igreja, com 16 anos, ela foi acometida de toxoplasmose, e aos 26 anos nós estávamos na igreja dela,
e ela ficou cega de uma vista e não podia engravidar. Nesse culto, muitos foram curados e ela voltou a enxergar. E quando ela abraçou a tia dela, que tinha um problema de coluna, a tia em prantos e ela em prantos também, porque imagina, a tia acompanhou a situação, aos 16 anos ela ficou cega. Isso, ela já tinha 26 anos. Quando a tia abraçou, ela foi curada também do problema de coluna. Então, a gente começou a ver, e o interessante é que, com o passar do tempo, na medida como nós íamos nos dispondo aí, com as crianças pequenas, bebezinhas, e a gente, diante do Senhor, não medindo esforços, mas crendo na chamada, na unção e no favor do Senhor, nós nunca sabíamos exatamente o que Deus ia fazer, mas nós sabíamos da nossa parte, que era pregar o Evangelho, e eu ali ao lado apoiando. E a unção foi aumentando e as manifestações do poder do Espírito Santo também foi aumentando e o Senhor tornando visível aquilo que ele estava fazendo. É verdade que muitas curas nós ficamos sabendo depois, porque são curas que precisam de uma constatação médica, um problema no útero, um problema no ovário. Existem curas que não são visíveis, mas o Senhor também tem se manifestado de forma visível. E para completar, muitas curas nos impactam, né? E eu me lembro de uma jovem, uma senhora, que ela foi na igreja e o Senhor começou a mover, esticar ela. E quando ela levantou, logo que terminou o culto, ela virou para mim e falou assim: você não está entendendo, não foi o meu braço que cresceu, foi a minha mão que cresceu. E aí ela me explicou que quando ela nasceu, um lado dela era menor do que o outro. E ali, debaixo do poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor não só alinhou, mas o Senhor fez crescer aqueles membros que eram menores. Então, são muitos os testemunhos que fortalecem a nossa fé e nos inspiram a ir mais longe, porque nós vemos o poder do Senhor Jesus para salvar, transformar, mas também vemos o poder do Senhor Jesus tirando a dor, porque a gente ouve os testemunhos e a gente não tem noção que uma pessoa, às vezes, ela está sentada durante 2 horas no culto, sentindo dor o tempo todo. Ela está ali quietinha, ela bate palma, ela levanta e tudo, mas durante todo aquele momento ela estava sentindo dor. E muitos testemunhos são de 18 anos sentindo dor, 12 anos sentindo dor, e o Senhor entra com o seu poder, manifestando também a cura divina. Amém. Então é uma alegria você ver o poder de Deus. Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor, que eu tenho mais 2 minutinhos só. Me diga, existe algum segredo, qual a chave, assim, para quem quer ser usado por Deus nessa área de cura divina, assim? Tem algum segredozinho, pastor? Sim. O que seria? Existe sim, que é o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Jesus falou para irmos e sermos testemunhas, Atos 1:8, que receberíamos o poder dele para testemunharmos dele. E uma testemunha, todo jurista sabe, talvez tenham profissionais de grande prestígio nos assistindo, sabe que uma testemunha ela gera provas e fatos e evidências. Verdade. Nós, você e eu, somos desafiados a gerar evidências de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele falou que no nome dele nós iríamos impor as mãos e enfermos seriam curados, e que fôssemos pelo mundo pregando o Evangelho. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E se você continuar lendo Marcos 16, ali está a chave. Ele fala que, de fato, tendo eles partido, você e eu, pregaram em toda parte, pregaram em Cabedelo, pregaram em João Pessoa, pregaram em Mangabeira, pregaram por aí, Campina Grande, Queimadas, e o Senhor confirmou a palavra com sinais que seguiam. Então, nós não precisaremos ir atrás de sinais. Você não precisa ir atrás de sinais. Creia em Jesus e o favor dele, a graça e a misericórdia e os sinais irão te alcançar. Amém, amém. Terminou um chave de ouro mesmo. Eu quero só agradecer a vocês. Infelizmente, o tempo está curto demais. Nós estamos aqui, mais uma vez, tendo a honra de receber a nossa advogada, Mônica Lembra. Falo nossa porque eu gostei demais. Eu sou advogado, mas ela é top, né? Eu não posso me comparar com ela, não, porque ela estuda demais da conta e tudo. E ela, aquele rapaz, Patrick, ela, além de ser uma grande advogada, grande estudiosa do direito,
ela opera no direito de uma maneira assim, singular, porque estuda muito. E ela abraçou a causa de Patrick. Mais ou menos assim, tem outros advogados dele, mas ela veio aqui a última vez com o Patrick. O que acontece? Ela já chegou aqui, já ela vai entrar. A doutora, meu Deus do céu, deu um branco em mim agora. Mônica Lemos, eu estava lendo, de longe não estava lendo. A Mônica Lemos, vocês vão gostar demais da conta. Ela vai falar sobre autismo. Então, se você tem qualquer parente que seja autista, se você tiver um filho, um neto, um genro, um conhecido, um amigo que tem um filho que é autista, manda ligar aí no canal 20, urgente aí. Se for no país, em outra cidade, em outro estado, manda botar tvmaster.tv. Só isso, tvmaster.tv, nada mais. Bota João Pessoa, né? Aí sai na hora, ao vivo aqui, tvmaster.tv. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que o senhor, na próxima vez que vier aqui, o senhor me avise antes, para a gente marcar uma pauta aqui de 1 hora aqui. Sim, Alex. Pra gente, né? Vamos tá certo? Com certeza. Mais uma vez, obrigado, viu, querida? Querido. Também. E espero que encontrá-lo o mais breve possível, seja em João Pessoa de novo. Com toda certeza. Né? O ano passado você esteve aqui. Tivemos aqui em janeiro. Em janeiro? Depois em abril. Ah, em abril, Tivemos né? em várias igrejas aqui. Ah, pronto. Aí eu quero até levar o pastor em outras igrejas aí que o senhor não foi ainda. Amém. Viu? Amém. Tá bom, querido? Vamos fazer isso. Foi um prazer muito grande e espero que a pastora também venha. É lógico que vai vir com ele, mas espero que a pessoa sempre tenha sido bem recebida aqui pelos pessoenses, né? Com toda certeza. Eu já falei até ontem que a nossa segunda casa é João Pessoa. João Pessoa, o estado da Paraíba. Quando se aposentar, venha morar aqui. Com toda certeza. Eles estão até já olhando lá o Master Club, vai comprar um apartamento lá, para poder vir morar aqui, lá naquele hotel que nós estamos fazendo ali no Bessa, por trás do Bessa Shopping. Rapaz, meu filho mandou não é versículo, uma frase, coisa linda, achei. O mais velho, o Max, que é da Raíssa, né? Ele colocou aqui: a vida é muito curta para não dedicá-la a quem pode eternizá-la. Olha, isso aí. Que coisa linda, rapaz. A vida é muito curta para não dedicá-la a quem pode eternizá-la. 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 É coisa profunda, né? Porque é tão curta. Então tem que pensar no eterno, no que vai acontecer amanhã. Não é isso? Gente, olha, eu queria um comercialzinho em 30 segundos, enquanto eu me despeço aqui do querido pastor Davi e da pastora quase, né? A gente chama assim, né? E quando acompanha o pastor, a gente chama pastora. Mas no caso, nossa Márcia, missionária Márcia, chamada missionária. Amém. Já eu estou voltando. Daí, 30 segundinhos aí, doutora.